vão chegar no decorrer e outras vão chegar mais tarde. Algumas assistem via gravação também, né? Bom, a ideia é dar prosseguimento, né, ao Kandinsky, que semana passada iniciei, mas fui mais ou menos até, enfim, 1920 e poucos, até apresentei até uma obra de 44, mas, enfim, não vou mexer nessa fase de 30, 44. Hoje, eu vou deixar os últimos 12 encontros para se dedicar um pouco mais a esse período. Apesar, mês que vem, a minha ideia é também pegar um pouco a Bauhaus, né? Que ele é um professor da Bauhaus, ele entra e fica um período lá, e acaba saindo devido, enfim, ao fechamento da escola por Hitler, né? E depois ele acaba meio que se isolando um pouco em Paris, subúrbio de Paris, e ao ser invadido, ele acaba fugindo para os Alpes, depois retornando, enfim, já na fase final da vida dele, né? Bom, vamos mais ou menos começando. Eu vou compartilhar minha tela. Tem duas coisas que eu queria mostrar de início. Está compartilhando, trava quase muita coisa aqui, mas volta. Deixa eu só mostrar isso aqui primeiro. Isso aqui é um trechinho do livro. Então, só minha tela reabrir. Isso mesmo. Do espiritual da arte, né? Isso aqui é mais ou menos meu tablet, gente, por isso que às vezes aparece, enfim, alguns dados extras, enfim, de bateria, essas coisas todas. Eu prefiro pelo tablet do que o laptop, porque a câmera do laptop é horrível. Então, o laptop é antigo, tem umas 8, 9 anos já, eu uso mais para texto. O tablet é um pouco mais moderninho, aí eu coloco, enfim, desde aparelho telefônico junto até outras coisas também. Mas deixa eu só mostrar isso aqui. Isso aqui é um livro do Kandinsky, né? Enfim, o primeiro deles, né, aquele que eu até enviei para vocês. E esse capítulo aqui é um dos intermediários, né? Tem essa faceta dele nomear, enfim, com desenho, ao mesmo tempo com um título bem, digamos assim, sugestivo, publicado, claro, em 1910, está ali naquela virada dele para a parte figurativa, deixando um pouco de lado e entrando já na parte um pouco mais abstrata. Mas, enfim, semana passada eu tinha dito que Kandinsky tem uma ação forte com música, né? E não é algo, digamos assim, totalmente só dele, essa virada do século XIX para o século XX. Inúmeros autores, inúmeros artistas têm alguma conversa com a música. Como eu disse semana passada, quando a gente passou por Nietzsche, Nietzsche já apontava que a música era o principal, digamos, ramo das artes para ele, mas também não era algo, digamos assim, só original do Nietzsche. Isso já era uma conversa que tinha diversas linhas nessa passagem do século XIX para o século XX. E, claro, quando a gente pega um ramo, digamos assim, uma parte das artes que, digamos assim, surge bem fora da nossa expectativa, por exemplo, até hoje a gente pensa muito nas 7 belas artes, hoje em dia seriam 14, 19, não sei nem mais qual o número atual, mas aquela montagem em belas artes, que vem desde o Renascimento, enfim, de empacotar as 3 primeiras como artes do desenho, arquitetura, etc. Arquitetura, desenho, arquitetura, pintura e escultura, né? As 3 que são relacionadas ao desenho. Enfim, à medida que o tempo foi avançando, foram acrescentando mais, como eu disse, hoje tem gente que fala que está na 14ª, tem gente que fala que está na 19ª. E, ao mesmo tempo, a gente coloca também 7 belas escritas ou coloca outras artes em formas, digamos assim, de ordenamento um pouco mais secundário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre separa as belas artes e sempre pensa a pintura com uma certa autonomia, digamos assim, perante os outros ramos das artes. Mas quando a gente pega e enfrenta essa virada do século XIX para o século XX, a gente percebe que tem uma certa contaminação das artes, digamos, visuais por outras camadas das artes, né? Se a gente pegasse o exemplo da ópera, enfim, que é mais ou menos música, teatro, canto, enfim, uma bagunça geral, no bom sentido do termo,
que está mais ou menos tendo um sucesso enorme ali na segunda metade do século XIX, a gente vai ver como esse ramo, digamos assim, das artes, que aqui estou falando da música, consegue, digamos assim, invadir ou conversar com outros, digamos, com outras partes, né? E, claro, Kandinsky não foge a isso, pelo contrário, ele vai ampliar, no caso. É estranho, porque ano passado, quando eu comecei... Ano passado, não, retrasado, na verdade. Quando eu comecei na Zagutia da aula, né, eu comecei falando do Elliot Sica, que acho que 2 meses, eu quase, no Elliot Sica, na verdade. E a grande figura de linguagem que eu usava muito era a ideia da sinestesia, que é a ideia, digamos, de que você pode misturar os sentidos, ou seja, ver o som, escutar uma cor, enfim, essas coisas todas. E isso, naquela época, ficou como uma marca do contemporâneo. Só que quando a gente vai pegar essa arte um pouco mais moderna, moderna no sentido impressionismo para cá, enfim, segunda metade do século XIX para cá, a gente vê que já tem esses experimentalismos de colocar, digamos, alguma coisa de um ramo das artes em analogia com o outro, né? Por isso que a gente encontra, digamos assim, em Kandinsky, várias referências ao meio musical, ou a esse tipo de arte. E, claro, não é o único, a gente encontra dentro de algumas vanguardas, sobretudo dentro daquele panorama ali que ocorre na Alemanha, enfim, do romantismo como um todo, uma certa mistura, uma certa contaminação, enfim, entre as artes como um todo. O Wagner tem isso, por exemplo. Por isso que o Nietzsche faz agradecimento a ele na origem da tragédia, e depois ele, no último texto em vida, desce-lhe o cacete criticando, né? Enfim, mas isso aqui é o Kandinsky falando, né? Deixa eu só baixar para mostrar, enfim, a citação como toda ali em cima também do Shakespeare, né? O homem que não possui a música em si mesmo, aquele a quem não emociona a suave harmonia dos sons, está maduro para a traição, o roubo, a perfídia. Sua inteligência é morna como a noite, suas aspirações sombrias como Érebo, enfim, desconfia de tal homem, escuta a música. Isso é Shakespeare, né? E, claro, já dá para se prever que Kandinsky vai confirmar e vai ir um pouco nessa direção, né? Essas 2 primeiras linhas, enfim, o som musical tem acesso direto à alma. E aí encontra porque o homem tem a música em si mesmo um eco imediato. Isso aqui vai dar uma discussão, que alguns críticos vão apontar que tem em Kandinsky, mas também tem em outros artistas também, que é uma ideia de ressonância, né? Engraçado que dos anos 60 para cá a gente encontra esse termo com mais facilidade, mas já existe essa conversa um pouco antes. Eu só ver se tem alguém na sala de entrada ali, que eu fiquei traumatizado com isso, eu fico indo e voltando. É. Eu acho que o pessoal conseguiu entrar tranquilamente, né? Ah, não, tem a Sandra. Engraçado, não? A Sandra Aguardando, estava né? lá. Engraçado, eu coloquei a senha para todo mundo poder entrar assim direto, mas não sei Mas porque ele não não está deixa funcionando. entrar, tem que esperar. Tem Aí, alguma coisa aí errada dizia, aí. não, dizia que É, você não estava na sala. Dizia que Aí eu estava. saía, aí entrei de novo. Fecha, Aí tudo. isso. Oi, é estranho. Sandra. Olá, olá. Bom, mas continuando aqui um pouco, daqui a pouco eu dou uma olhadinha, ou se alguém comentar no grupo, enfim, que às vezes eu não fico acompanhando o WhatsApp aqui também, entre os avisos todos que eu mereço aqui ver e não vejo às vezes, alguém me dá um toque aqui também. Mas, enfim, retomando aqui esse início do Kandinsky, enfim, ele vai ter uma espécie de diálogo profundo com a música, ou seja, ele vai tentar fazer e pensar em analogia, porque, enfim, a música pode ser, digamos assim, ouvida ou sentida de uma forma, digamos assim, sem precisar de uma compreensão maior e, digamos assim, porque a gente pode pensar isso no ramo das artes. É até curioso que tem umas obras, daqui a pouco vou colocar as obras visuais, né? Mas tem algumas partes da era
digamos assim, mais impressionista barra expressionista do Kandinsky, que ele chega, segundo alguns críticos, a emular a ideia de tom na música. Não sei se vocês já viram como é que é, quando a gente fala tom dó maior, a gente coloca a nota dó e vai tipo circulando uma série de notas musicais no entorno, digamos assim, desse tom, né? Como se tivesse um tom eixo e fosse, digamos assim, circulando dentro da música naquilo. Mas quando a gente pega isso em Kandinsky visualmente, algumas pessoas apontam como, por exemplo, a gente encontra um amarelo em tal lugar, que, digamos assim, é o chão, e às vezes é o teto de uma casa, ou é um muro, enfim, é como se tivesse uma cor que fosse, digamos, um tom, enfim, e fosse meio que circulando alguns tons variados ali, né? É bom lembrar que tem essa proximidade, né, entre tom de cor e tom musical, né? Apesar de serem coisas totalmente, digamos, autônomas e diferentes, há uma certa aproximação quando a gente pega Kandinsky, né? Quando a gente pega o mundo contemporâneo, ou melhor, a arte contemporânea, isso aqui já não faz muita distinção, né? Mas aqui a gente está falando de 1910, 1908, quando ele escreve esses textos, mas são publicados em 1910, né? Ou melhor, nessa virada de século, 19 para o 20, para essa, digamos, início das vanguardas que estão crescendo cada vez mais no início do século 20, né? E que a gente começa a ver que são alimentadas por outras vertentes artísticas, né? Apesar de vai falar muito de cor, né? Tem até uma parte desse livro que ele fala da cor especificamente, né? E a cor dentro do expressionismo é algo que vai assumir uma autonomia bem forte, né? Sobretudo nesse primeiro momento, né? É bom a gente pensar que a cor, durante um bom tempo na história da arte, era um princípio de emular a realidade, ou seja, você pinta usando tal cor que estaria na realidade. Isso até, enfim, tem uma discussão bem interessante no Renascimento sobre encarnação, como pintar a cor da pele das pessoas, como encarnar. Até esse conceito vira outra coisa hoje em dia, mas quando a gente chega no expressionismo, a cor, digamos assim, tem uma autonomia. Para quem estiver aqui pensando em Van Gogh, a gente pode sempre colocar Van Gogh dentro do expressionismo, né? A gente sempre coloca ele como dentro do impressionismo, mas ele é um pós-impressionista. Ele já está naquela guinada, ele pinta mais ou menos, enfim, posterior aos primeiros nomes como Monet, na década de 70, e a gente comumente coloca ele já, digamos assim, com o pé dentro do expressionismo. Pelo menos o último Van Gogh, digamos assim. Ele tem essa coisa da autonomia das cores, né? Às vezes, assim, no Van Gogh a gente vê uma cor que, enfim, não representa a realidade. Na verdade, até inventa a realidade ou expressa a realidade, né? É até uma cor meio agressiva, de certa maneira. Aquele amarelo Van Gogh também ensina muito para o Kandinsky alguma coisa, digamos assim. Mas quando a gente tem, digamos assim, esse lado mais, digamos, do Kandinsky, pensar música com som, enfim, a gente vê que as duas coisas são bem próximas, né? Até porque tem a segunda citação que ele coloca nesse capítulo específico, que é: todos sabem que o amarelo, o laranja e o vermelho dão e representam ideias de alegria, de riqueza, de Lacroix. Palavra de Shakespeare e o comentário de, enfim, atestam a afinidade profunda das artes em geral, da música e da pintura em particular, né? Enfim, a gente vai vendo que nesse capítulo, não vou discutir esse capítulo, quem quiser pode ler depois, eu estou fazendo uma introdução via a parte mais de escrita do Kandinsky, né, para apontar como é que ele vai, digamos assim, ver pintura e música como algo, digamos assim, semelhante. Quer dizer, quando eu falo semelhante, é diferente, porém com proximidade. Basta ser semelhante para ser diferente, aquela velha ideia, né? Mas, enfim, quando a gente vai pensar Kandinsky, tem esse lado que a gente encontra, enfim, de uma dimensão musical ou de termos, ou, digamos, um aparato da música, às vezes conceitual, às vezes iconográfico, às vezes, digamos assim, de outras origens, que vai permear essa pintura. E, claro, mais uma vez lembrando, ele é filho de músicos, né? Ele, o pai e a mãe dele são da área de música, ele foi criado pela avó a partir dos 5 anos durante um bom tempo.
mas ele estudou música durante uma boa parte da vida, né? E, claro, quando a gente fala de música, sempre lembrem nessa possibilidade de que a música não pede licença. É muito difícil a gente controlar a chegada do som aos nossos corpos, né? A gente pode até tampar o ouvido às vezes, né? Mas às vezes alguns sons podem chegar por outras vibrações no corpo. Acho que vocês já devem ter visto aqui alguns fones, entre aspas, de ouvido que a gente não coloca na orelha. Enfim, pode colocar às vezes o som em transmissão por outros tipos de canais. Enfim, você pode transmitir som até, enfim, por outras vias que não são, digamos assim, somente nossas orelhas. Então, é possível, enfim, quer dizer, teoricamente, é quase impossível a gente evitar o som, apesar do som é proveniente de ondas, né? A gente pode até, digamos, não ter um aparelho auditivo funcionando, digamos assim, em plena atividade, mas a gente pode captar algum outro tipo de som por outros canais também, por vibrações, né? Isso é até curioso, quando a gente pega alguns deficientes auditivos, né? Eles não têm a audição, um aparelho auditivo funcionando, mas eles são capazes de perceber alguns sons por outros caminhos, né? E isso que eu estou falando vai se encaixar justamente naquela ideia de sinestesia que eu apresentei agora há pouco, né? Você, digamos, perceber o som, ver o som, captar o som por outro caminho que não seja ouvido, né? Tem um experimento até que é do Google que eu acho legal, que é, digamos assim, colocar música nas obras do Kandinsky. Depois eu vou repassar isso para vocês, mas tem aquele, digamos, grande espaço do Google Arts. Eles fizeram um experimento de colocar músicas com determinada combinação de cores do Kandinsky. É bem legal. Até uma experimentação, não é algo que o Kandinsky fez, claro, é de alguém que monta aquilo depois, mas ficou um projeto bem interessante de ser, enfim, ouvido, visto, sei lá, sentido, não sei nem o termo que eu uso mais. Mas, enfim, isso aqui é claro, eu acho que fica aqui na frente de vocês que pelo menos a gente pode pensar como o som pode ser, digamos, visto, né? E isso é presente, deixa eu só dar mais uma olhada se não tem ninguém para entrar aqui, né? Não tem. Porque eu estou com medo de toda hora ter alguém para entrar aqui e dar dando... Deixa eu só colocar essas imagens aqui, tipo essa de 1926. Eu não queria passar muito e entrar nessa década mais adiante, mas isso aqui é uma árvore de som, né? Aqui ainda está no próprio enunciado da obra, né? Essa árvore de som. Para quem já leu aquele livro que eu acho sensacional, do Davi Copenaua, com Bruce Altman, né? Enfim, sobre os Yanomamis. Estou tentando lembrar o título agora, que eu não estou conseguindo lembrar. Mas, enfim, vou lembrar daqui a pouco o título. Do Bruce Altman com o Davi Copenaua. Se alguém lembrar, pode falar até. Enfim, A Queda do Céu, lembrei. Quem já leu A Queda do Céu, que é um livro recente, de uns, acho que tem uns 10 anos, alguma coisa assim, vai achar curioso a comparação, porque dentro da mitologia Yanomami tem uma árvore de sons no meio da floresta. Eu sempre pensei que teria alguma... Na verdade, a gente acha uma série de combinações bem curiosas até nessa passagem do século XIX para o século XX, com algumas, digamos, produções artísticas indígenas ou de outras origens até. Por exemplo, eu já salientei aqui o perspectivismo ameríndio, que é, digamos, um termo contemporâneo, enfim, do Viveiro de Castro, um antropólogo, talvez um antropólogo em atividade no momento, na verdade é um antropólogo. Perspectivismo ameríndio vem de perspectivismo do Nietzsche, né? Que ele pegou um conceito do Nietzsche e serviu para compreender o pensamento, enfim, dos povos originários. E eu acho que isso é interessante pensar como também alguns artistas, enfim, tocam nessas questões por outros caminhos. Eu não saberia dizer, eu não encontrei até hoje algum contato, por exemplo, enfim, do Kandinsky com a árvore de som que tem no meio da floresta, segundo a cosmogonia Yanomami, né? Mas eu acho interessante. Carlos, eu posso Uhum. contar uma experiência que eu tive entre cor e Claro. som? Pode.
há muitos anos atrás, eu estava na sala Cecília Meirelles para assistir um concerto, lá em cima. Eu estava Uhum, muito relaxada, mas não tinha fumado nada, nem usado droga nenhuma. uhum, Estava muito tranquila assistindo o concerto. De repente, eu comecei a observar que aparecia, porque, dependendo da posição da luz, não é uma luz forte, é uma luz mais ou menos indireta, para a gente só ver as pessoas tocando, né? Então, uhum, eu comecei a ver, assim, por cima dos músicos, uhum, uma espécie de uma luz clara, e essa luz ia se alargando, e cada uma tinha uma cor diferente. Eu fiquei muito uhum. impressionada e falei com a minha colega de lado: você está vendo isso? Não, não estou vendo, não. Aí eu calei a boca e fiquei assistindo ao espetáculo das cores. Cada instrumento era uma orquestra de sopros, né? Então, Uhum. cada um desses instrumentos de sopro emitia um feixe de luz e alargava. Então, tinham lilazes, depois tinham amarelos, o amarelo ia diminuindo, vinha um branco, um azul muito pálido, mas uma coisa linda, linda, linda. Eu achei que eu tinha ficado doida, mas adorei. Agora você está falando isso, então não é uma coisa tão impossível, né? Porque se existe uma literatura falando de uma árvore de sons, e se você pode trabalhar as cores como se fossem sons, é algo que já existe, algo que a gente pode explorar e desenvolver e começar a pesquisar mais, né? Eu acho que sim. Vocês estão me ouvindo só porque aqui deu uma baixada no áudio? Eu não entendi por que houve, mas vocês estão me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo bem. Ah, tá. Não, só para saber, porque deu uma mudança no programa aqui, aí toda hora que dá isso eu fico com um certo receio de ter dado alguma coisa estranha, né? Mas é um pouco disso até que você apontou, né? A música, ela, ela tem uma capacidade de mexer com a gente que a gente não tem um Uhum, controle muito bem definido, né? É uhum, como se ela invadisse sem pedir licença. Isso é algo que já tem lá atrás, quando, por exemplo, você tem aquele. No mês passado eu falei um pouco dos ditirambos, né? Que é aquele. Como se fosse aquele de ritual dionisíaco, né? Em que iam usando instrumentos, bebendo vinho, quase um carnaval, entre aspas, né? uhum, E aquilo fazia uma espécie de êxtase. Aquilo, a música, de certa maneira, era um elemento, como eu posso falar, de embriaguez no sentido de desmontar o interior, né? Então, essa música, esses usos da música, na verdade, eles são reprogramados ou revisitados ou, digamos, vistos sobre outras óticas dentro do romantismo alemão, né? Por isso que isso aparece em Nietzsche, aquela valorização da música, né? De uma forma, enfim, bem gritante, e também em outros autores, em outros, digamos, pensadores ou até mesmo outros artistas. Alguns artistas que começam, digamos assim, a pensar as artes sobre outras perspectivas, sobre outras contaminações aqui. Enfim, como uhum, pensar arte visual com música, como pensar. É claro que a ópera, nesse momento aqui, tem uma certa, como eu posso dizer, uma certa, enfim, um certo sucesso, digamos assim, de público, né, de atingir uma camada maior da sociedade, do ponto de vista de gente mesmo, de enfim, pessoas com acesso, né? E a ópera é um pouco, eu não me lembro se ela entrou em alguma dessas colocações das sete belas artes, enfim, 8, 9, 10, eu não sei, sempre se coloca uma a mais. Mas a ópera ela vai fazer, enfim, uma mistura de alguns elementos que já tinham, né? Por exemplo, já é um pouco teatral, um pouco de arquitetura, cenografia, teatro, som, enfim, ela vai naquele momento ali misturar uma série, enfim, de artes e fazer um produto, entre aspas, né? Um resultado. Opa, alguém me ligando do Arte em Histórias, né? Então, alguém está querendo entrar e eu não estou. Deixa eu voltar aqui.
Eu estou olhando aqui. Ué, A última pessoa que quis entrar foi a Sandra. Mas tem um telefone aqui que iniciou uma chamada. Ué, sumiu? retornei aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Eu estou lhe ouvindo. Não, entrou uma ligação do... Entrou uma ligação aqui para mim também. Ah, não sei, alguém do grupo ligou e acabou meio que cortando, Deixa eu ver aqui. Peraí. digamos assim. Porque a última pessoa que pediu para entrar foi a Sandra. Ah, foi a Cerise. É a Cerise que quer entrar. Está pedindo para entrar. Deixa eu responder aqui. Que acabou, cortou a conexão aqui, por isso que fechou o programa automaticamente aqui. Na semana deixa passada ele fui eu entrar. que perdi a hora. Não, quem Perdi a quiser... hora, estava tão feliz da vida jantando, de repente tive aquele insight, a aula, saí correndo. Piada, etc. Bom, mas eu acho que é isso. Semana que vem a gente volta. Eu sou assídua. Eu vou consertar isso semana que vem. É porque eu poderia fazer pelo caminho tradicional, que é compartilhar por dentro do Zoom, mas vai pixelar Sabe o tudo. que você deve Cair todo fazer? em mão. Sabe o que você pode fazer? Fica com o teu celular e fala com as pessoas para mandarem alguma coisa do teu celular. De vez em quando você dá uma olhada no celular, porque a pessoa manda um WhatsApp para você, aí de vez em quando você dá uma olhadinha no teu celular, no teu WhatsApp, entendeu? Não da história, o teu mesmo, ou então da história, como você quiser. E você dá uma olhada se está acontecendo alguma coisa, de vez em quando dá uma olhada. Eu sei que você distrai, mas se não conseguir consertar esse problema, eu mesma entrei e depois eu transferi o meu iPad para a sala, que eu estava no quarto, e perdeu. Eu via a tua voz, mas não via nenhuma imagem. E depois não pude voltar. Quer dizer, aí a pessoa... Eu não sei, eu acho que isso seria uma ideia. Não sei se você concorda. Eu vou ver o que... eu vou ver essa possibilidade. Eu vou ver se eu fiz algo errado nessa senha de hoje, né? Porque deu essa questão da senha. Eu pensei que ia resolver até, mas eu não entendi por que ficou me cobrando a autorização. Eu pensava que todo mundo ia entrar direto, na verdade me cobrou autorização e estava aparecendo toda hora para mim uma imagem aqui para... Até semana passada estava assim, aí hoje eu coloquei para não cobrar e eu falei para todo mundo, ó, tá com senha, pode digitar, entra direto, tá de boa. E não sei por que me cobrou, eu não entendi, tem uma parte ilógica que eu posso ter feito alguma coisa errada, que eu não sei ainda, que às vezes a gente passa por umas coisinhas aqui que... É muito botão que tem aqui na minha tela. E pode dar alguma coisa, né? Mas a semana que vem prometo que vou dar uma melhorada nisso aí, ver qual é a melhor estratégia para Eu não consertar entro isso. pela Então. senha, não. Eu copio o site que você manda, mas não é pela senha. E mando do meu celular para o meu iPad. Pode ser que elas façam assim e não usam a senha. Eu vou analisar isso essa semana. Teve alguma coisa que pode ter sido eu também, que eu tenho para criar evento aqui, você tem uma lista de opções, liga isso, desliga aquilo, desliga não sei o quê, você quer a opção tal, XYZ, e eu posso ter clicado alguma coisa errada também, né? Eu acho que tem essa possibilidade também, porque, enfim, eu não cobrava senha, né? Aí eu coloquei a senha porque eu achava que ia facilitar, mas enfim, estou vendo que hoje vou ver alguma fórmula intermediária aí para... Teu telefone aberto é uma boa ideia. Eu acho. Pode ser um caminho. Você, de vez em quando, dá uma olhada. E para as pessoas mandarem só um WhatsApp, não telefonar para
não atrapalhar. Manda um WhatsApp, de vez em quando você olha o que está acontecendo. Será que estão tentando entrar, não consegue? Aí você dá o ok. O melhor seria todo mundo chegar na hora e não. Mas às vezes a gente tem que sair, né? Porque tem outras coisas para Tem fazer. alguns desafios, né? Eu vou ver o que eu É. vou fazer, mas eu vou consertar isso para a semana que vem, né? Mas foi Fica legal, veio o bastante gente. aprendizado. Foi Ah, ótima. Eu acho que o pessoal gosta muito de aula de arte relativo a artistas mesmo. Eu acho que eles ficam mais entusiasmados, não sei. esse nome Kandinsky é muito pop, né? Eu acho legal ele, assim, eu acho que ele está nessa fronteira aí de ocupar tantos espaços, né? Que eu acho que é... E Kandinsky, eu acho legal que aqui no Rio também tem muita gente que foi na exposição também, que teve no CCBB, acho que tem uns 5, 6 anos, né? E eu acho que deixou uma boa memória social aqui no Rio de Janeiro também. Muita gente conhece Kandinsky. Eu lembro que eu fui na exposição do Kandinsky e foram duas amigas até que, enfim, trabalhavam com artes plásticas e designer também, que foram conhecer também, e elas falaram que pô, tá criando uma galera jovem, enfim, tá conhecendo Kandinsky agora. E o Kandinsky tem um lado meio, que eu brinco que é meio pop, né? Acho que isso é legal também. E a primeira, já dei uma aula de Kandinsky, eu nunca dei 4 encontros, né? Então, tem esse lado também. Primeira vez que eu estou mais... Daria até para fazer 8, na verdade, mas também não vou chegar a esse extremo nesse momento também, não. Querida, até a semana que vem. Brigadão por tudo. E Nada, foi semana que vem. ótima aula, gostei muito. Obrigado, querida. Até a próxima. Beijo. Próximo, tchau.